Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Estão preparados para o vídeo de hoje? Separei 3 relatos de terror reais que vão te deixar paralisado de medo, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nossa próxima meta é chegar a 5.000 inscritos, conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. Alucinações. Sempre me interessei por coisas sobrenaturais, filmes de terror, etc. Mas nunca acreditei em fantasmas ou coisas do gênero. Não sei como coisas desse tipo podem acontecer. Não sei explicar, nem sei o porquê. Não sei se era alucinação ou realidade, pois todas as vezes que acontecia, depois eu olhava em volta e tudo parecia normal e calmo, como se nada tivesse acontecido. O estranho é que eu me encontrava do mesmo jeito, na mesma posição, com a mesma roupa em que aconteceram tais coisas. Certa vez, eu estava sozinha em casa. Minha mãe estava trabalhando e meu pai também. Meu irmão estava na casa da namorada. Era uma sexta-feira, à tarde. Eu estava tomando banho e, ao terminar, estiquei minha mão para pegar a toalha. Naquele instante, senti algo estranho que nem sei bem explicar o que era. Um medo, misturado com uma sensação de que não estava sozinha. Olhei para o chão molhado do box que ainda estava com muita água, pois havia acabado de desligar o chuveiro. Vi uma coisa que me gelou o coração e me fez tremer. Bem de frente para os meus pés, tinha uma marca de par de sapatos. Era como se tivesse alguém bem na minha frente, mas invisível. Sem pensar 2 vezes, eu puxei a toalha, me enrolei nela e nem sequer me enxuguei. Saí imediatamente do banheiro e corri para o meu quarto. Fiquei uns dias sem entender o que havia acontecido, como aquilo foi possível. Mas o tempo foi passando e eu preferi acreditar que aquilo teria sido apenas uma alucinação, devido ao fato de que eu vejo sempre filmes de terror e leio histórias de terror. Por isso, fico com isso na cabeça e acabo vendo coisas. Depois de um tempo, já tinha certeza de que aquilo era alucinação e não me importava mais. Era um sábado, minha mãe não estava em casa, meu irmão também não e meu pai sim, mas estava na rua. Era um dia lindo e ensolarado no quente Rio de Janeiro. Eu estava à cozinha. A minha cachorrinha tem mania de pegar jornais para brincar, e era o que ela havia acabado de fazer, e eu me apressei em tirar o jornal dela. Amassei o jornal e joguei na lixeira, pois estava todo rasgado. Logo em seguida, voltei a lavar a louça. De repente, ouço um abrulho estranho, semelhante ao de um papel sendo amassado. Esquisito, não havia ninguém na casa, somente eu e minha cachorrinha que estava deitada do meu lado. Foi quando então, eu olhei para a lixeira e ali estava uma cena estranha que me paralisou. O jornal que havia acabado de jogar no lixo, estava sendo amassado novamente. Era como se alguém estivesse com a mão dentro da lixeira ou amassando. No primeiro momento, eu me afastei sem saber o que fazer. Logo em seguida, o barulho parou e eu pensei na possibilidade de ser um rato ou qualquer coisa dentro da lixeira. Peguei a vassoura e mexi na lixeira com a vassoura para ver, mas não tinha nenhum ser vivo. Fiquei intacta com aquilo. E fiquei com aquilo na cabeça por mais uns dias. Um tempo depois eu não havia esquecido, nem acreditava que aquilo viesse a ser alucinação. Era um sábado também, mas dessa vez, todos estavam em casa. E eu me apressei a tomar banho, pois meus amigos me esperavam para ir ao shopping. Tudo corria bem quando de repente, me deu uma tontura, como se a minha pressão tivesse baixado. Segundos depois eu melhorei e acabei o banho. Quando peguei a toalha e fui enxugar meu braço, vi que meu braço estava com sangue. Mas não havia me machucado. Parecia que havia encostado em algum lugar que tinha sangue. Então olhei em volta, as paredes, o box, a pia. Nada tinha sangue. Eu ainda fechei os olhos e massageei com os dedos e depois olhei para o meu braço de novo, mas o sangue não sumia. Então eu passei a toalha para limpar.
Logo me deu outra tontura. Quando parou, eu olhei para o meu braço e para a toalha e não tinha mais sangue. Eu fiquei bastante assustada com isso. Fiquei dias com trauma e me assustava com qualquer coisa. Hoje já estou bem e, até hoje mais nada aconteceu e espero que continue assim. Pois se acontecer, volto aqui e conto para vocês. Eu não desisto de acreditar que tudo isso foi apenas uma alucinação. Ou coisa do tipo. Se bem que, quando orei e tentei ficar próxima a Deus, tudo isso parou emoticon sorrindo. E hoje eu só sinto coisas boas. E que continue assim. Bye, bye. Seriam esses fatos apenas imaginação, ou seria a influência de visitantes de outra dimensão deturpando a realidade? 2. Acabou a bateria. Um amigo meu sempre foi aficionado nessas histórias de fantasma. Ele vivia me contando de coisas que tinham acontecido com ele ou familiares dele. Claro que eu nunca acreditava em nada do que ele me dizia, mas eu gostava de ouvir as histórias dele, eram interessantes. Um dia nós estávamos conversando sobre o assunto, quando ele deixou escapar que tinha um fantasma na casa dele. Eu não acreditei, mas comecei a fazer perguntas sobre o assunto. Ele falou que não gostava de falar muito sobre esse fantasma, já que ele não era muito amigável. Ele começou a me contar umas histórias tão cheias de detalhes que no final das contas eu não sabia se era mentira ou verdade. Falou de vozes que apareciam no meio da noite, sombras que se escondiam pela casa, coisas que sumiam, e claro, me falou do quarto. O quarto. Era o quarto onde o fantasma ficava. Ele nem sempre aparecia, bem raramente para falar a verdade, segundo meu amigo. Mas quando você entrava nesse quarto dava para você sentir ele. Depois de tanto me falar sobre esse fantasma, eu acabei ficando curioso, mesmo não tendo acreditado na história, e pedi para ele me mostrar o quarto do fantasma. No começo ele ficou bem relutante em me levar até lá, mas depois de muito insistir, ele acabou cedendo e fomos para a casa dele. Esse quarto ficava em cima da garagem. O irmão mais velho dele dormia lá, até arrumar um emprego em São Paulo. O quarto ainda estava com as coisas do irmão dele, pois sempre que ele voltava, ficava lá. E realmente aquele quarto tinha algo de estranho. Ele era mais frio que qualquer outro cômodo da casa. Ele parecia ser escuro, mesmo com as luzes acesas. Realmente não era um lugar onde você se sentia à vontade. Pouco depois saímos de lá. Depois de um tempo conversando com ele, eu tive uma ideia. Eu tinha uma câmera de vídeo e queria deixar ela no quarto para ver se pegava alguma coisa. Ele não gostou nem um pouco da ideia, mas depois de muito insistir ele acabou deixando eu colocar a minha câmera lá. Só que ele falou que a hora mais movimentada, a hora em que o fantasma parecia ser mais ativo era entre 21 horas e 0 hora e 30 minutos. Então combinamos que eu ia dormir na casa dele no final de semana e que levaria a minha câmera e deixaríamos ela lá gravando. Na sexta eu levei a minha câmera como tínhamos combinado. Lá pelas 20 horas e 30 minutos nós subimos até o quarto do irmão dele e colocamos a câmera em um tripé, que o meu pai tinha, um pouco afastado da porta. Nós apagamos a luz, ela filma no escuro, fechamos a porta e descemos. Ficamos conversando e vendo TV até dar 1 hora da manhã, quando subimos para pegar a câmera. Voltamos para o quarto dele, ligamos a câmera na TV, mas nada. Nenhuma imagem. Eu comecei a mexer na câmera e ela não dava sinal de vida. A bateria tinha acabado. Eu achei isso estranho, já que tinha deixado a bateria carregando o dia inteiro. Então eu liguei ela direto na tomada e rebobinei a fita. Apertei o play e nem 3 minutos de fita se passaram antes de acabar a bateria. Ela durou somente 3 minutos. Eu fiquei completamente confuso. Eu sempre uso aquela câmera, e sei que a bateria aguenta muito, geralmente a fita acaba antes que a bateria. E esses 3 minutos de filme não mostraram nada. Tudo bem,
Eu coloquei a bateria para recarregar e fomos fazer outra coisa. Decidimos que íamos colocar a câmera lá de novo na noite seguinte. No dia seguinte, nós mexíamos com a câmera o dia inteiro, com aquela bateria da noite anterior, e ela demorou muito para acabar, como de costume. De noite, para não arriscar, eu peguei a minha segunda bateria, que tem mais tempo de carga, e coloquei na câmera. Olhei o nível dela e estava cheia. Usamos um pouco ela só para ter certeza que não acabaria logo e ela estava funcionando normalmente. Às 20h30 fomos colocar a câmera lá de novo. Colocamos ela no tripé, apagamos a luz, fechamos a porta. Dessa vez também trancamos a porta. Descemos e fomos mexer no computador. Não deu nem 10 minutos quando ouvimos um barulho vir do quarto do irmão dele. Nos olhamos intrigados e subimos correndo para ver o que era aquele barulho. Destrancamos a porta e acendemos a luz. Para nossa surpresa, a câmera não estava do lado da porta onde tínhamos colocado ela estava no chão, do outro lado do quarto. E o quarto estava vazio, não tinha ninguém lá dentro para jogar a câmera no chão. Eu peguei ela e a bateria estava completamente esgotada. O meu amigo olhou para mim e simplesmente falou: "Acho melhor a gente ir embora." Eu concordei com ele e saímos correndo de lá. Quando chegamos no quarto dele, eu liguei a câmera na tomada para vermos se tinha pegado alguma coisa, mas os comandos da câmera não estavam respondendo direito. Eu tinha que apertar os botões bem forte e ficar insistindo para eles responderem. Depois de muito sacrifício, eu consegui colocar a fita para rodar. Dessa vez a bateria parecia ter aguentado um pouco mais, tinha cerca de 7 minutos de gravação. A maioria não mostrava nada, mas nos últimos 3 segundos, nós vimos algo, ou melhor, não vimos nada. Era como se alguém tivesse ligado uma lanterna e apontado o facho de luz para a lente da câmera. Esses 3 últimos segundos só mostravam um clarão. Até hoje a minha câmera não funciona direito da queda que ela sofreu. Eu já vi e revi a fita milhares de vezes e eu não sei explicar o que aconteceu naqueles 3 últimos segundos. O quarto estava completamente no escuro, com a janela e a porta fechada e trancada. Ninguém entrou lá dentro e não tinha ninguém escondido lá dentro, não tinha onde se esconder. Eu não sei porque as 2 baterias descarregaram tão rápido e nem como a câmera foi parar do outro lado do quarto, mas eu estou começando a acreditar no meu amigo, que realmente tem um fantasma morando na casa dele. 3. Acontecimento assustador. Oi, meu nome é Aline e sou de Boa Vista, Roraima. Eu sempre me interessei muito por histórias de fantasmas, espíritos, almas penadas, essas coisas. Tenho muito medo e acho que não sou aquela pessoa que vai sempre ver ou ouvir alguma coisa estranha ou inexplicável. Digo isso porque, comigo, só aconteceu uma coisa que me deixou com muito medo e uma outra que até hoje ainda não sei dizer o que aconteceu. Bom, vamos à história. Há mais ou menos 2 anos eu morava numa casa no bairro Pricumã. Hoje eu moro num condomínio com meu namorado. Eram somente minha mãe, minha irmã e eu. Nos primeiros meses, acho que quase 1 ano, eu nunca vi ou ouvi nada na casa nem no meu quarto. Eu durmo sozinha, cada uma tem seu quarto. A casa tem 4 quartos, os 2 primeiros, que ficam de frente um para o outro, é da minha mãe e da minha irmã. O quarto do lado da minha mãe é muito pequeno e só serve para guardar nossas coisas, minhas principalmente. E finalmente, do lado desse quarto, fica o meu, que já é de frente para a cozinha. A casa não tem quintal. Bom, uma noite, quando eu fui dormir, assim que eu apaguei a luz e me deitei na cama, quando eu olho para o meu lado direito, eu vejo o que parece ser uma menina de uns 8 ou 10 anos, parada, olhando para mim. Ela tinha os cabelos compridos, até a cintura. Quem disse que eu consegui ficar deitada? Na mesma hora eu levantei e acendi a luz. Graças a Deus não tinha nada no meu quarto. Depois desse acontecimento, eu ainda tentei dormir naquele quarto com a luz apagada umas 3 vezes, mas sempre que eu tentava,
eu vi a menina e não conseguia nem sequer fechar os olhos. Uma vez, quando eu dormi, tive um pesadelo, acordei e levantei num pulo e abri a porta do quarto, assustando minha mãe. Nem eu sei como eu fiz, foi muito rápido. Nunca mais quis dormir lá, nem com a luz acesa. Passei a dormir com minha mãe. Naquela época eu namorava um rapaz com quem eu estudei no ano de 2003. Ele dormia lá em casa 3 vezes por semana. O meu ex sempre dizia que podia ver e ouvir os mortos, desde que era criança. Ele já me contou muitas histórias do que já aconteceu com ele, mas isso não vem ao caso agora. Até porque não gosto muito de falar dele, desde que terminamos, não o quero ver nem pintado de ouro. O que eu quero dizer é que, uma vez quando ele estava dormindo lá em casa, somente quando ele ia para lá eu dormia no meu quarto, com ele. Nós tivemos uma briga e ele foi para a cozinha e ficou deitado no chão. Eu fiquei no quarto um bom tempo, até que fui para lá. Depois que fizemos as pazes, ele disse que, enquanto estava deitado, sentiu uma mão passar na sua cabeça. Primeiro ele pensou que fosse eu, depois que percebeu que não, e ele simplesmente ficou deitado até que o que quer que fosse ir embora, sem olhar para cima para ver o que era. Eu fui até a porta da cozinha, que dá para a garagem, e parecia que eu estava ouvindo uma mulher chorar. Eu falei para ele e ele disse que realmente tinha uma mulher chorando ali. Na hora eu não sabia se era verdade ou se ele queria me assustar, mas de todo modo, eu não fiquei com medo, porque ele estava lá, claro. Numa outra noite, quando estávamos deitados no colchão no chão, eram 2 colchões, ele disse que sentiu uma mão passar nas suas costas. Eu pedi para ele fazer em mim o que a mão tinha feito nele, e quando ele fez, eu fiquei toda arrepiada. Não foi uma sensação boa, de jeito nenhum. Fora essas coisas, eu nunca mais vi ou ouvi nada enquanto estive sozinha no quarto, pois apesar de ficar a noite no quarto, eu nunca mais dormi lá sozinha. Há cerca de 6 meses eu me mudei para um condomínio no bairro Asa Branca. Dormi sozinha lá apenas 1 semana e meia, eu acho, porque logo depois eu comecei a namorar o amigo de trabalho da minha mãe e desde o dia que começamos a namorar que ele dorme lá em casa, até que decidiu levar suas coisas para lá. Antes ele morava num condomínio, sozinho, perto de onde moramos. E nesse condomínio eu nunca vi ou ouvi nada, mas, um certo dia, aconteceu uma coisa que me intriga até hoje. Eu amo todinho, sabe, aqueles achocolatados? Pois é, um dia eu falei pro meu namorado que os todinhos não estavam mais ficando geladinhos, como de costume. Ele disse que ia colocar na bacia que fica abaixo do congelador, coladinha com ele. Passou 1 ou 2 dias, eu me lembrei do todinho e disse, eu vou já tomar um todinho bem geladinho. Quando abri a geladeira e puxei a bacia, cadê o todinho? Procurei e nada. Pensei que meu namorado não tinha posto ele lá. Passados alguns dias, eu fiz uma lanche para nós e fui pegar um todinho para me acompanhar no sanduíche que fiz para nós 2. Quando tomei o todinho e vi que ele não estava gelado, me lembrei de dizer isso novamente para o meu namorado. Até dei um pouco para ele provar. Ele disse que é só colocar na bacia abaixo do congelador. Aí eu me lembrei do todinho que eu pensei que estivesse na bacia e perguntei para ele. Sabe a resposta? Eu procurei pelo todinho e não encontrei, foi o que ele me disse. Pronto. Onde estava o todinho? Eu perguntei para minha mãe, que tinha limpado a geladeira, se ela não tinha visto um todinho dentro da bacia. Ela disse que não. Depois ela falou: eu limpei a geladeira e devo ter colocado ele em outro lugar, que no caso é onde ele sempre fica. Aí eu perguntei: e mais você viu o todinho? E ela disse que não tinha nenhum todinho dentro da bacia. Foi aí que o meu namorado, que estava escutando a conversa, disse que ele tinha colocado o todinho depois que a minha mãe limpou a geladeira. Minha mãe falou: e isso foi vocês que tomaram e não se lembram, ou então isso foi ele, meu namorado, que tomou e não se lembra. Essa última frase ela disse quando eu comentei a primeira vez do sumiço todinho. Antes dela ir embora eu falei: acho que foi um fantasma que desapareceu com o todinho.
Minha mãe falou: o fantasma não bebe. O que ele ia querer com um todinho? E eu disse que os fantasmas gostam de sumir com algumas coisas. Meu namorado ameaçou excluir as histórias desse site, que eu copiei e levei para o meu computador para ler em casa. Ele disse que é isso que está me impressionando. Eu apenas ri. Até hoje aquele todinho não apareceu e eu realmente não sei o que pode ter acontecido. Será que foi um fantasma? Será que meu namorado tomou e não se lembra? Ou eu o tomei e não me lembro? Só tenho certeza de uma coisa: se eu tivesse tomado, eu me lembraria, porque o todinho estaria bem geladinho e os últimos que tomei estavam apenas frios, não gelados. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. E também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é choro. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!